Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, e a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos do 17 ao 30. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dará aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante toda esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, é um evangelho que até mexe um pouco conosco, porque a gente vê a atitude daquele jovem temente a Deus, um jovem piedoso, e quando ele vai ao encontro de Jesus, a atitude de quem de fato reconhece, a autoridade de Jesus. Diz no Evangelho que ele, chegando perto de Jesus, ele se prostra para falar com Jesus. Então, é a atitude daquele que reconhece, que sabe que ele tem autoridade. E por isso, nessa ânsia e nesse desejo da vida eterna, ele exatamente pergunta a Jesus: que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus vai com aquele jeito carinhoso que ele tem: Simples, meu filho, obedeça os mandamentos. Primeiro passo para a santidade, primeiro passo para ganhar o reino de Deus é a obediência aos mandamentos. E aí Jesus lembra para ele alguns desses mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aquele jovem, olhando para Jesus, diz: desde jovem que eu faço isso, desde pequeno que eu obedeço esses mandamentos. E o que ainda me falta? E aí Jesus vai tocar profundamente no coração daquele rapaz, porque apesar de ser um rapaz piedoso, um rapaz temente a Deus, apesar de cumprir também com os mandamentos, havia algo que ainda impedia dele participar desta plenitude, que era o apego aos bens materiais. Quando Jesus diz assim: olhe, falta só uma coisa, deixa tudo, vem e segue-me. E aqui a gente lembra um pouco, esses dias celebrávamos a festa de São Francisco, um homem rico, um homem que tinha bastante tesouros, mas deixou tudo para seguir Jesus. Então, não é só a gente conhecer os mandamentos e obedecer, mas é preciso ter uma atitude daquele que de fato coloca esses mandamentos em prática. Há duas escolhas. O rapaz tinha que fazer a escolha:
ou escolher a obediência a Deus para entrar na plenitude do reino, ou o apego aos bens materiais. E aquele rapaz ficou muito triste diante, né, dessa proposta de Jesus, do desapego dos bens materiais. Levantou-se e foi embora. E a partir desse momento, Jesus então aproveita para dizer como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Um rico, aquele que é apegado aos bens materiais, apegado aos tesouros terrenos, aí acaba se perdendo o tesouro do céu. Aquela parábola dos tesouros, né, quando Jesus diz assim, aquele homem que encontrou o tesouro foi lá, vendeu tudo só para possuir o tesouro. Então, o que é que nos falta para ter o tesouro do reino eterno? Será se para nós também está faltando nós nos apegarmos de outras coisas que de fato ainda nos impede receber a nossa graça e a nossa bênção? Este evangelho de hoje é um grande convite também para avaliarmos a nossa escolha. Escolhemos a obediência a Deus, o seguimento a Jesus Cristo, ou escolhemos os bens materiais, né, que são passageiros, né, que são terrenos? Então, diante dessas escolhas, diante da proposta de Jesus, deixar tudo para seguir, nós precisamos então assim fazer a nossa reflexão e também a nossa escolha. Jesus ainda vai dizer que os discípulos acharam também aquilo muito difícil, né? Quase que impossível o desapego. E Jesus vai dizer, olhe, para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então é preciso confiar no Deus do impossível, no Deus que pode de fato realizar todas as coisas. E é nele que nós encontramos o nosso tesouro maior. Um bom domingo, uma boa semana para todos.